Os artigos científicos, então, têm uma NBR que lhes é própria. Toda vez que vocês forem fazer um artigo científico e para o qual não houver diretrizes de formatação da própria revista, por exemplo, vocês devem pegar essa NBR número 6022 e segui-la à risca, certo? Quando nós estivermos falando de artigos para avaliação de disciplinas, não necessariamente, então, para efeitos de futura publicação, a gente ainda vai agregar alguns elementos de logística para tramitação, digamos assim, né? Que elementos seriam estes? Uma capa e uma folhinha de rosto, tá? Para quê? Para que o professor que recebe tenha com facilidade a informação de quem é o autor, em que disciplina isso foi feito, de repente o professor está responsável por mais de uma disciplina naquele semestre, certo? Então, é importante a gente pensar nisso também, em agregar algumas coisas antes do artigo em si, para permitir uma melhor identificação de vocês nesse cenário acadêmico. Reitero, quando o artigo é utilizado para fins de avaliação de uma disciplina. Tá? Vou conversar com vocês utilizando os modelos da Biblioteca Central, né? Os modelos de ABNT elaborados pelas bibliotecárias do nosso serviço de biblioteca da PUC, tá? Então, nós temos um específico para a NBR 6022, estou compartilhando com vocês agora, né? Vocês veem, então, que nós temos bem especificado que se trata, né, de norma técnica para artigos que serão publicados ou para artigos que têm esse fim, esse destino, desde que nós não tenhamos na publicação que o receberá algum tipo de disposição diferente do que está aqui, né? Esta norma técnica teve alteração em 2018, acesso, tá? Deem uma olhada também na data de defesa dos trabalhos que eventualmente vocês tomam como base para fins de formatação, certo? Porque anteriores a 2018 a gente já tem aí uma série de mudanças. Então, enfim, usem a norma técnica e, se quiserem, né, usem esse manual que explicita as normas técnicas e que está à disposição de vocês online, né? Usem o serviço. Então, vocês vêm aqui, mesmo sistema das NBRs anteriores e dos manuais das outras NBRs que a gente já trabalhou, tem um sumário linkado, né, com os assuntos estabelecidos em títulos e subtítulos, e aqui, então, vocês veem aquela divisão clássica de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? Me parece, assim, que chama mais atenção e traz mais preocupação em termos de artigo científico a parte de elementos pré-textuais, porque dentro dos textuais a gente vai estar trabalhando até com outras normas técnicas, né, normas de formatação, referências, citações, etc. E nas pós-textuais a gente tem lá tão somente a lista de referências, né? Então, os pré-textuais é que trazem um pouco mais de cuidado, recomendam um pouco mais de cuidado. E aí, nós chegamos, quero mostrar a vocês que aqui também no site da biblioteca há modelos, né? Então, a gente chega à enumeração desses elementos pré-textuais, deixa eu voltar aqui, são eles título e subtítulo, título em outro idioma, se a revista solicitar, vejam que está escrito aqui, opcional, né? Muito bem. Nome dos autores, resumo no idioma do documento, resumo em outro idioma, se a revista solicitar, normalmente é em inglês, mas em se tratando de alguma revista de nacionalidade diferente, ela pode exigir no seu idioma, em francês, por exemplo, ou em 3 idiomas, no idioma do autor, no idioma da revista e em inglês, que é o idioma de circulação de informação, né, dos abstracts. Data de submissão e aprovação do artigo, se nós formos enviar para uma revista, especialmente as padrão A, elas terão esse tipo de informação, e isso demonstra a seriedade da revista, né, que recebe, registra o recebimento e tem um tempo de tramitação para efeitos de revisão, para efeitos de análise daquele artigo científico, né? É a ideia da avaliação às cegas, né, que é feita nesse interregno entre a submissão e a aprovação que levará à publicação do artigo, certo?
Na nota de rodapé dos autores, a gente pode deixar ali algum canal de disponibilidade, isso é opcional. E nós temos trabalhado com o e-mail, a conta de e-mail, né? Alguns têm colocado o link do próprio Lattes ou algum outro desses identificadores de pesquisa. Existe o ORCID, enfim, o Ponto Edu, né? O Academia.edu, enfim, nós temos ali algumas possibilidades. O trivial é o e-mail e é o que a gente acaba, né, recomendando e utilizando. Então, são esses elementos que a gente vai enxergar e todos estarão contidos na primeira página do nosso artigo. De que forma? Isso a gente até já viu, mas eu vou reiterar com vocês a partir de um outro modelo, do modelo da biblioteca. Vocês enxergam aqui, então, o título em português, né? O título em outro idioma, os autores. Lembram que a gente conversou sobre a nota de rodapé sem número e sim com asteriscos? Então, nós temos um asterisco para o primeiro autor e outro asterisco, aliás, 2 asteriscos, né, para o outro autor, para o segundo autor. Normalmente, há uma hierarquia, né, entre os autores. Se nós tivermos ali diferenças, por exemplo, de titulação, é interessante respeitar essa diferença e colocar o mais titulado em primeiro lugar. Isso facilita, inclusive, né, alguma tramitação. Se não houver diferença de titulação, a gente vai trabalhar, então, com a ordem alfabética, tá bem? Aí vocês veem aqui o resumo, né? Na sequência, vocês veem o abstract, aqui um texto aleatório, né? Uma porção de palavras, na verdade, né? Que a gente vai enxergar aqui. Palavras-chave logo abaixo, né? Vocês vão enxergar aqui, inclusive, não estou conseguindo selecionar o texto. Vocês vão enxergar, inclusive, né, a quantidade de palavras do resumo respeitada. É bem importante vocês irem lá na NBR dos resumos, né, para enxergar de quanto a quanto é o tamanho deste resumo do artigo científico, né, e simplesmente se faz uma versão do texto em português para algum outro idioma, normalmente inglês, reitero. E a gente repete exatamente a mesma formatação. Texto, sem entradas de parágrafo, em bloco, né? Ou seja, não tem ponto nova linha, ele é feito em bloco, e terminando com a indicação das palavras ou expressões-chave. Bem? Bom, aqui está a informação da submissão do artigo e sua aprovação. Então, é opcional, né? E depende muito até do padrão da revista para o qual se está enviando este material. Tá? Se houver alguma informação de numeração eletrônica desse artigo, enfim, é a própria revista quem vai inserir neste espaço. Então, onde está dito aqui DOI e outras informações de disponibilidade, etc., serão fornecidas pela revista e ela mesma já fará a inserção no momento de diagramar, né, este material. Bom, vejam que a gente termina aqui os pré-textuais, tá? Quando entramos na introdução, já estamos nos elementos textuais. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, nesse momento, para essa configuração corrida do artigo. Né? Termina um trecho, uma seção do trabalho, linha em branco, começa a próxima, termina essa, linha em branco, começa a outra, e assim nós vamos andando. Não existe página em branco ou ponto, página nova, num artigo científico. Né? Nós temos que otimizar o espaço do artigo científico, e isso significa que a gente vai trabalhar, sim, dessa maneira sequenciada, né? Sem fazer pulos, sem fazer saltos de página. Porque está exibido na tela, chamo a atenção de vocês, né, para esta identificação e para o mini currículo. Eu tenho usado a expressão mini bio, né? A gente tem que trazer um mini currículo aqui embaixo, especialmente quem tem um currículo um pouco mais extenso, né, que já fez mais coisas na sua vida. É importante que essa pessoa tome cuidado ao colocar as informações. 3 linhas, 5 linhas, jamais 20 linhas de currículo num artigo científico. Tá? As principais titulações, alguma profissão paralela, no nosso caso, normalmente existe, né? Advogado, juiz, enfim, promotor, alguma coisa nesse sentido, e já basta, já estamos terminando. Muito bem.
Então, pessoal, vocês vão ter aqui algumas outras informações. Vejam que a gente tem reiterações, né? A biblioteca não apenas manda vocês para uma norma ou outra, ela até coloca, né, o conteúdo das outras normas dentro dos modelos diferentes. E aqui traz, por exemplo, qual é a extensão do resumo. Vocês poderiam ser jogados lá para outra NBR, né? Mas o resumo de um artigo científico vai de 100 a 250 palavras. E o próprio Word mede isso para vocês, se vocês fizerem a seleção do trecho que ele deve contar os elementos, tá? Bom, aí vocês vão avançando aqui e não vão enxergar nenhum tipo de surpresa. Tudo está dentro daquilo que na nossa aula de artigo científico a gente trabalhou. Prestem bastante atenção, pessoal, e aí eu recomendo que vocês vão lá para os nossos slides, né? Para aquele conteúdo mínimo obrigatório a estar, né? Que deve estar contido na introdução e na conclusão dos artigos científicos, na verdade, de todo e qualquer trabalho acadêmico, né? Aqui a gente tem, no modelo da PUC, alguma informação, mas nos nossos slides tem uma sequência de informações, inclusive, que leva à boa redação de uma introdução, tá? Não esqueçam de informar metodologia, não esqueçam, né, de trazer aqueles detalhes que fazem daquela pesquisa uma pesquisa científica efetivamente, tá bem? Bom, então, eu acho que do ponto de vista formal é isto, né? Citações a gente já viu, e as citações, vou compartilhar aqui de novo, e as citações podem existir num artigo sem nenhum tipo de problema, e elas, por exemplo aqui, né, elas seguirão o que a gente já conversou no vídeo sobre citações, né? Elas precisam ter uma opção inicial, se nós a faremos a partir de um sistema de referenciação por autor, data ou nota de rodapé, e a partir dali, dependendo do tipo de citação, nós vamos ter que dispor de recursos gráficos ou não. Então, citação direta é aquela que mais chama esse tipo de necessidade, né? Dependendo se longa ou se curta, um ou outro referencial nós vamos ter que colocar, tá? Um ou outro, não é referencial a palavra, um ou outro recurso gráfico nós vamos ter que colocar. Aqui vocês enxergam uma citação longa que foi retirada do texto, como a norma manda, né? E uma circunstância de referenciação desse trecho através do sistema autor-data, né? Habermas, 97, página 52, enfim, e ali está a informação suficiente. Bom, afora isso, e já jogando vocês para o próximo vídeo, nós vamos ter alguma preocupação com a lista de referências, né? Então, a lista de referências, ela estará ao final do trabalho de vocês, basicamente ela observará, né, o formato que vocês enxergam aqui, até da própria lista de referências desse manualzinho. Vocês veem que os técnicos da biblioteca navegam por diversas NBRs para fazer o manual de artigo científico, né? Porque não tem como ignorar os outros materiais, né? As outras normas, elas se entrecruzam, certo? E vamos passar para o próximo vídeo. Vamos assistir, então, a nossa exposição sobre a NBR 6023, que é a das referências, aquilo que mais traz dúvidas para nós, né? Em se tratando de fechamento, de costura final do nosso trabalho acadêmico. Tá bem? Até mais!